Olá, olá, boa noite. Mais uma live aqui. Deixa eu só anotar o tema. Tema de hoje. Fixando os comentários, esqueci minha água lá embaixo. Minha garganta tá irritada, mas eu não vou descer para pegar. Vou fazer a live assim mesmo. Vamos mandar os aviõezinhos aqui pra galerinha. Galerinha que eu sempre mando. Aviões. Maria, Débora. Uma galera aqui. Hi. Sábado à noite é complicado, né? Sábado à noite é pouca gente assistindo. Mas vamos lá, né? Vamos prosseguindo aqui, porque afinal de contas não podemos perder muito tempo. Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui. Só mais alguns aviões aqui que eu tô mandando. Ver se aparece mais alguém aqui. Opa! Mandei aqui, pronto. Começar a live de hoje. Finalizando aí os nossos 45 dias de lives Saúde em 3D. Que Saúde em 3D agora é mais do que simplesmente uma série de lives. Saúde em 3D é um projeto, que é um projeto que cresceu e está dando frutos, muitos frutos. E um desses frutos eu vou falar mais tarde para vocês. Mas vamos falar sobre o nosso tema de hoje, né? O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Eu resolvi falar desse tema porque aborda um pouco toda essa questão aí de saúde que a gente tem falado, né? Saúde da mente, saúde do espírito, saúde do corpo. E muita gente sente um impacto negativo na sua própria vida, às vezes olhando para os seus próprios resultados. Às vezes você chega num ponto da sua vida que você olha para você mesmo e fala assim: o que eu fiz da minha vida até aqui, né? Eu sou uma pessoa, eu não sei mais nem quem que eu sou um fracassado, eu sou alguém que não tem propósito na vida. Às vezes as pessoas se sentem desse jeito, muitas vezes chegam num ponto da sua vida em que elas se pegam fazendo coisas que não tem nada a ver com elas, vivendo uma vida que não, de repente não tem nada a ver com aquilo que elas imaginavam que a vida seria. E aí nesse ponto as pessoas às vezes percebem que aquilo que dirigiu a vida delas realmente era uma coisa estranha, né? Todo mundo tem a sua vida dirigida por alguma coisa. A gente às vezes acha que não, às vezes a gente acha que a nossa vida é dirigida por nós mesmos, mas muitas vezes isso é apenas uma ilusão. Muitas vezes nós somos controlados, nós somos guiados, nós somos direcionados por muitas outras coisas que nem sempre são positivas e que direcionam as nossas escolhas, direcionam a nossa atenção e muitas vezes tiram a gente do rumo do nosso propósito, tiram a gente do caminho que a gente gostaria de estar vivendo, que a gente sente no coração que a gente deveria estar vivendo, e muitas vezes isso acaba adoecendo a gente emocionalmente, mentalmente, fisicamente, em todos os níveis. Então, saber para onde você quer ir, saber o que tem dirigido a sua vida é algo que é fundamental se você quer ter realmente um propósito clarificado na sua existência, que você quer entender realmente quem você é nesse mundo, o que você está fazendo nesse mundo e se você quer ter saúde também. Tudo bom, gente, que entrou depois? Xelinha, Valdeci, sejam bem-vindos.
Hoje eu esqueci minha garrafinha de água lá embaixo na cozinha e eu não vou voltar para pegar. Tô com preguicinha de descer a escada e largar vocês aqui. Preguiça não, essa palavra não faz parte do meu vocabulário mais. Aboli essa palavra. Eu simplesmente não quero sair daqui e deixar vocês aqui. Então, sabadão à noite, né, nós estamos conversando sobre aquilo que dirige a nossa vida, mas vamos embora, né? Muita gente às vezes acha que tem o controle da sua própria vida e não tem. Pensa que tem, mas não tem. Tem muita coisa que às vezes é ilusão. A gente se engana, né? Dirigir quer dizer controlar, quer dizer guiar, direcionar. Todo mundo é guiado, direcionado por alguma coisa. Ah, depois eu pego, Shelinha, porque não vai rolar não, tá longe. Depois eu pego. Vou terminar, eu pego a minha aguinha. E às vezes isso é um problemão. Quando você percebe que aquilo que dirige a sua vida não é aquilo que está alinhado com quem você realmente é, com a sua identidade, com o seu propósito. Quando isso começa a clarear, gira uma chave dentro do seu cérebro e você começa a falar, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso mudar. E vamos lá falar de algumas coisas aqui que podem estar dirigindo a vida das pessoas, sem que elas tenham consciência disso. Porque aqui a gente está fazendo o nosso papel para que vocês tenham clareza, consciência. E vamos lá. Uma coisa que a gente pode estar sendo dirigido por ela é a culpa. Às vezes as pessoas passam a vida inteira fugindo de situações, né, na mente, né, que geraram remorso, que geraram sentimento de culpa, de vergonha. Às vezes aquela situação já passou, mas dentro da sua mente você fica revivendo e revivendo e revivendo aqueles momentos, aquelas lembranças do passado, e aí pode acabar caindo naquilo que a gente conversou ontem, que é da depressão, que é ficar preso no lugar do passado e não conseguir sair daquilo ali e acabar adoecendo. E a culpa, ela pode dirigir as escolhas de uma pessoa, pode dirigir a vida de uma pessoa. E isso é muito triste. Às vezes a pessoa entra num lugar de depressão, de tristeza, de doença, de paralisia, porque a vida dela foi direcionada por culpa. Às vezes a pessoa se transforma numa pessoa que não consegue dizer não para os outros, uma pessoa que todo mundo faz de capacho por sentimento de culpa, porque em algum momento da vida dela ela falhou com alguém ou ela sentiu que ela decepcionou alguma pessoa, ela se sente culpada por causa daquilo. Às vezes ela se decepcionou consigo mesma em relação a alguma circunstância, algum fato, e por conta dessa culpa que ela sente, para aplacar essa culpa, ela quer se transformar naquela pessoa boazinha, naquela pessoa que é um capacho dos outros, né? Que todo mundo pisa em cima, que todo mundo aproveita, que não consegue dizer não, mas não porque ela simplesmente é uma pessoa assim que é na esfera da timidez, pura e simplesmente. Às vezes é por causa de um sentimento de culpa. E aí entra a questão da coisa depressiva. A pessoa tenta compensar um sentimento desse, anulando a própria vida. E aí o sentimento dirige a vida dela e anula a vida dela e mata o potencial que ela tem, mata o propósito, mata o futuro. Isso é muito triste. Seja bem-vinda, Vivi. Gente do céu, esqueci minha água. Garganta tá... Aqui tá muito seco esses dias, por isso aí eu fico com a garganta irritada. Mas vamos lá. Outra coisa que pode estar dirigindo a vida das pessoas, além da culpa, a raiva, o ódio, a amargura, as mágoas, né? Mas expressas numa forma assim de raiva, né? Em vez de perdoar, de superar aquele acontecimento, às vezes a pessoa fica revivendo aquelas memórias ruins, fica trazendo aquela mágoa à tona, fica trazendo aquela revolta à tona, ressentimento. Maravilhosa é você, Vivi.
Eu vi suas fotos lá, poderosa. A, a raiva é cruel. Nossa, gente, minha garganta tá. Ai, ai. Esse sentimento de tudo bom, Gláucia? De raiva, de mágoa, né? Que você fica revivendo acontecimentos negativos, né? Você cai no ressentimento. Olha só a palavra, ressentimento. Quer dizer que você está ressentindo alguma coisa, ou seja, você está revivendo aquele sentimento. Não, Shelinha, você não está entendendo, não tem condições de eu buscar minha água agora. Tá uma gambiarra aqui. Se eu mexer na minha gambiarra aqui, vai... Entendeu? Eu vou esperar terminar. E o ressentimento, você fica sentindo de novo, de novo, de novo, de novo aqueles mesmos sentimentos, né? Trazendo à tona aquela mágoa, aquela recordação ruim. Isso fica ativando a sua revolta o tempo todo, fica ativando a sua mágoa, ativando a amargura, ativando a raiva, né? E vai trazendo doença para a sua mente, doença para a sua alma e vai estacionando você na vida, porque às vezes quando você se aprisiona nesse lugar de passado, é como a gente conversou ontem sobre a depressão, né? Quando a gente se aprisiona nesse lugar do passado, a gente não avança, a gente fica paralisado, a gente adoece fisicamente, adoece emocionalmente, espiritualmente e paralisa de vez na vida, né? Outra coisa que pode estar dirigindo a vida das pessoas, o medo. Então a gente falou da culpa, a gente falou da raiva, agora a gente falou do medo. O medo é uma coisinha bem complicada, né? O medo, ele é resultado de traumas, de dores do passado, de situações ruins, de situações difíceis e às vezes até de expectativas que a gente viveu no passado e que em alguma medida essas expectativas foram frustradas. E isso acabou gerando uma decepção muitas vezes. Então, a decepção com as circunstâncias, a decepção com as pessoas pode gerar o medo também, medo de arriscar de novo, medo de tentar de novo e se ferir, medo de tentar de novo e se machucar, medo de fazer alguma coisa e se dar mal, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo. É uma coisa que paralisa. Deixa eu ver aqui, só absorve e não coloca para fora. É complicado. Quando a gente não trabalha essas emoções, quando a gente só vai se enchendo delas sem refletir sobre elas, sem ressignificar, a gente vai adoecendo devagarzinho. E chega uma hora que o copo vai enchendo, né? Vai enchendo, chega uma hora que aquilo ali extravasa. Seja na forma de uma doença física, seja na forma de uma doença emocional também. Então, o medo é essa emoção que paralisa completamente. Medo na área conjugal. Como assim, Sheila? Não entendi. Medo na área conjugal? Tem que ser mais específico aí. Medo de quê? Medo de casar? Ou medo que o marido vá decepcionar a pessoa? Medo de se machucar? Medo... É complicado, né? Porque você precisa ter uma relação de confiança, né? Então tem que resolver isso aí. Tem que refletir, tem que avaliar, às vezes tem que conversar. Conversar sem acusar, né? E procurar entender o que causa esse medo. Tem que ver o que... Porque é uma coisa muito ampla, né? Mas as emoções, né, secundárias aí que o medo ativa, elas vão paralisando a pessoa, porque a pessoa vai
como é que se diz? Ela vai revivendo aquelas situações. Tudo que a gente fala é sempre revivendo o passado, tá? Por isso que está linkado com o assunto de depressão que a gente falou ontem. Porque tem a ver com essas emoções aqui também. Uma coisa, você vê que eu estou falando uma coisa linkando com a outra, né? Então, deixa eu ver. Tem mulheres com medo de certas atitudes por conta do que o marido vai pensar. Bom, aí tem duas coisas. Tem a questão do bloqueio de autoimagem, né? Feminino, da mulher, né? Que às vezes precisa se sentir, sei lá, não sabe verdadeiramente quem é e aí fica refém da opinião do marido. Tem casos de maridos que são narcisistas e controladores e manipuladores e aí realmente fazem uma tortura psicológica e tudo isso e às vezes fazem a mulher se sentir insegura para ter certas atitudes. Tem o caso também de que de repente a mulher tem uma ideia diferente do marido e às vezes os dois não sabem como estabelecer direito um diálogo. Precisa trabalhar isso aí, saber o que está atrapalhando esse diálogo, né? É muita coisa, é uma coisa bacana para se pensar, né? Uma coisa para se aprofundar aí. Então a gente falou do medo, né? Que as pessoas às vezes acabam perdendo oportunidades bacanas por conta do medo, por conta dessa paralisia de reviver essas situações, medo de voltar a sentir de novo aquilo que ela sentiu lá atrás, quando algo negativo aconteceu, medo de voltar a se decepcionar, medo de se ferir, e ela quer economizar energia, né? Conheço algumas mulheres assim. Isso aí, Sheila, é, é um assunto para a gente conversar bastante depois, viu? A gente pode conversar sobre isso, porque tem muitos desdobramentos isso aí que você escreveu. O nosso cérebro, uma vez eu já até conversei com vocês, né? Ele tem a tendência de economizar energia, né? Até nas nossas coisas diárias mesmo. Ele tem essa tendência. Então, assim, na questão do medo, é até uma questão de autopreservação. Como ele sabe que lá atrás ele viveu uma situação que foi tão desgastante, que ele gastou tanta energia processando aquilo ali, ele não quer passar por aquilo de novo. Então, qualquer coisa que guarde a semelhança com aquela situação no subconsciente, então ele vai bloquear, ele vai fazer você se paralisar, sim, para você não gastar aquela energia de novo, para você não sentir aquele trauma de novo, aquela emoção negativa de novo. Mas qual que é o antídoto do medo? É o amor. O verdadeiro amor que lança fora todo medo, né? O verdadeiro amor, como assim? É de dentro você, tanto em relação a você mesmo, você tem uma experiência de autoconhecimento, você mesmo, começar a se olhar com outro olhar e de você para com seu Criador, ver com os olhos que Ele criou você. Você começar a entender o tamanho desse amor aí. Outra coisa que pode estar dirigindo a vida das pessoas aí, atrapalhando a vida das pessoas, bloqueios de escassez ou crenças relacionadas à área de escassez. Eu estava lendo aqui um negócio mais cedo falando, né, sobre materialismo. Mas materialismo é uma das facetas dos bloqueios de escassez. É uma das facetas das crenças erradas, né, as crenças limitantes relacionadas à escassez. Os bloqueios e as crenças erradas de escassez, elas entram a partir de situações que a gente vivenciou ou que a gente viu acontecer no passado, relacionadas a essa área aí, de escassez.
Tá travando? Aqui não tá travando, não. Tá travando aí? Aqui não tá. Mas enfim. Por exemplo, crenças relacionadas a dinheiro, por exemplo. Dinheiro é sujo. Dinheiro é, né? Dinheiro na mão é vendaval. Gente, então tem várias crenças erradas geradas essa parte aí de escassez, né? De que eu não consigo vender nada. Por exemplo, um bloqueio, né? Aqui na minha casa tinha esse bloqueio. Opa, tá travando aqui também? Não, gente, pelo amor de Deus, pode travar esse trem não. Tem muita gente fazendo live esse horário, né? Por isso que tá travando. Eu tirei até do Wi-Fi aqui pra ver se o negócio não trava. Voltou. Vamos lá. É porque eu comecei a falar de crença de escassez, o negócio ficou meio tenso, né? Começou a dar uma travada. Mas vamos lá. Deixa eu tentar lembrar aqui o negócio que eu estava falando uma das voltas assim que a gente não entende, né? Ano passado, quando eu comecei a trabalhar com uma marca, né, de produtos de longevidade saudável, de venda direta, e aí eu participei de alguns treinamentos e aquilo ali começou a mexer uma coisinha dentro da minha cabeça. Falou, opa, não é bem assim não. Isso aí a gente aprende. Tudo a gente é capaz de aprender, tudo a gente é capaz de desenvolver. Isso foi um drive errado que instalaram na minha mente. E de lá para cá, depois eu fui passando por outros processos, fui começando a mapear essas coisas na minha vida. Esse ano, né, eu comecei a enxergar que eram coisas que tinham sido instaladas em mim dentro de casa, né, crenças erradas. E aí eu vi que eu quebrei, fiz a ressignificação disso aí. Mas tem muitas coisas que a gente instala, muitas falas que às vezes os nossos pais, os nossos colegas, quando a gente é com a maneira como você se enxerga, tem a ver com a maneira como você lida consigo mesmo e com aquilo que você crê sobre você mesmo e você acaba projetando isso para as pessoas ao seu redor. Por exemplos de crenças de bloqueios de autoimagem, é, necessidade de aprovação, não ter segurança para fazer nada sem pedir aprovação dos outros, sem aquela necessidade de estar o tempo todo querendo saber se está agradando os outros, se os outros estão achando bom, achando ruim o que você está fazendo, se os outros estão felizes, mesmo que você esteja profundamente infeliz. Mas você está o tempo todo tentando viver para atender as expectativas dos outros e se anulando. Você acaba se alienando, ou seja, você deixa de viver a sua própria vida para viver algo que seja da vontade dos outros.
para viver algo que seja aquilo que os outros pensam que é o melhor para você, mas não aquilo que você realmente deseja. Sua vida acaba impedindo você de enxergar sua real identidade, de viver o seu propósito, o seu potencial como um todo, né? O seu potencial máximo. E aí você fica anulado, exatamente no lugar que não é para você estar, que você acaba não fazendo diferença na vida das pessoas. Como que a gente resolve essa questão dos bloqueios de autoimagem? Autoconhecimento. Caindo para dentro realmente e enxergando a si mesmo como aquilo que Deus criou você para ser. De verdade. Quando você começa a fazer essa viagem para dentro, você começa a entender qual é o seu real propósito na vida. E aí as coisas começam a ficar mais claras. E o autoconhecimento traz muitas coisas maravilhosas para a nossa vida dentro de tudo isso que a gente falou, da culpa, da raiva, do medo, dos bloqueios de escassez, dos bloqueios de autoimagem. O autoconhecimento, ele faz você acessar a sua real identidade, ele faz você acessar aquilo, a sua essência, quem você nasceu para ser, e você acessando a sua identidade, entendendo o que você realmente é, entendendo o que paralisa você, você consegue trabalhar isso aí, ressignificar esses bloqueios e você consegue ativar o seu propósito, porque você não vai encontrar o seu propósito. Seu propósito já tem o seu propósito com a sua identidade e dizer sim para aquilo que tem a ver. Então, muitas vezes, quando a gente está bloqueado nessa questão aí de autoimagem e nessa questão da rejeição, a gente não consegue dizer não para as pessoas. A gente tem muita dificuldade porque a gente tem, às vezes, não tem noção do que a gente tem que fazer. E aí qualquer proposta que aparece, você aceita como se aquilo fosse o melhor para você. Mas quando você enxerga quem você realmente é, enxerga o seu propósito, e aí você vai ver, vai passar o filtro. Opa, isso aqui tem a ver comigo? Isso aqui tem a ver com o meu propósito? Não. Então, não vou entrar. Vou dizer não. E aí fica mais fácil também você estabelecer prioridades. Por exemplo, nem tudo que é uma coisa boa para você é para esse momento agora. Você vai saber o que você tem que fazer naquele momento, que você tem que deixar de fazer ou aquilo que você tem que adiar, fazer depois. Ah, é bacana, é legal, mas esse momento agora não dá para fazer. Vou esperar um pouquinho. Tudo, com o entendimento do propósito, fica muito mais claro fazer como é que eu vou dizer, essa gestão aí
das propostas que aparecem, das escolhas que aparecem. E ajuda você também a não desistir quando as dificuldades vierem. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live aqui para vocês porque isso aqui tem a ver com o meu propósito. Eu podia muito bem não estar fazendo isso hoje. Haja vista toda a situação familiar que eu estou vivendo. Né? Mas por entender que isso aqui tem a ver com o meu propósito, que isso aqui tem a ver com algo maior, eu estou aqui fazendo isso aqui agora. Poderia ter adiado hoje? Até poderia, mas eu não ia desistir. Eu faria o gerenciamento, mas não pararia totalmente. Eu gerenciaria, não desistiria, adiaria e depois voltaria. Entende? Quando você é dirigido pelo propósito, quando você começa a entender o que dirige você de verdade, você não vai deixar mais as coisas negativas dirigirem a sua vida. Você não vai mais deixar qualquer um fazer você de gato e sapato, brincar com seus sentimentos, brincar com suas emoções, empurrar goela abaixo escolhas para você que não tem nada a ver com você. Tá bom, gente? Esse foi o conteúdo da live de hoje, certo? Já vou encerrar por aqui, porque sábado à noite, né, gente? Nós temos que cuidar da família também, né? Vocês também. E as meninas que entraram depois, eu não falei com quase ninguém, mas muito obrigada pela presença de vocês. E quero dizer também que a partir da semana que vem é o seguinte, eu estou me empenhando bastante, tá? O pessoal que me conhece sabe o que eu estou falando. Já tenho feito algumas movimentações aí nos bastidores, tá? Eu tenho me conectado com algumas pessoas que têm me ajudado muito em algum sentido. E eu tenho tido várias experiências, minha vida tem mudado muito, muito, muito desde o final do ano passado para cá. Eu tenho tido assim, vivido coisas que têm me clarificado muito essa questão de identidade, de propósito. Tenho tido algumas experiências desde o começo do ano, ajudando pessoas também a viverem isso e pude presenciar o resultado na vida dessas pessoas, replicando aquilo que eu tenho aprendido. E aí, com base nisso, eu criei o meu método mesmo para criar a minha mentoria, certo? E a partir da semana que vem eu vou estar começando a abrir uma lista de super interessados, certo? Porque na outra semana eu vou abrir as inscrições mesmo, para a gente já começar. Já estou tudo estruturadinho, bem engatilhadinho. Tive que adiar aí por conta das questões familiares, mas semana que vem a gente vai estar abrindo essa lista de super interessados. São vagas limitadas, certo? Porque eu quero fazer uma coisa mais direcionada, uma coisa mais, assim, dar mais atenção realmente, né, para vocês. Para quem tiver interesse, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, pode encaminhar também. E aí eu vou estar passando mais detalhes para vocês a partir da semana que vem. E essa mentoria é para pessoas exclusivas, pessoas que realmente querem dar um passo a mais para mudar as suas vidas, para ativar as suas vidas num outro nível, assim como eu tenho experimentado, assim como eu tenho visto o resultado na vida de pessoas também alcançando. E aí vou soltar isso aí a partir da semana que vem, esses detalhes todinhos, e na outra semana vou abrir as inscrições. E as vagas são limitadas, como eu já disse, e vou passar todos os detalhes para vocês aí ao longo da semana que vem, certo? Mas se vocês já tiverem interesse, conhecerem pessoas que tenham interesse, já pode mandar o nome no direct, que eu vou criar um link para abrir essa lista dos super interessados. No canal do Telegram também vou começar a colocar isso bonitinho, com mais detalhes, e aí fica o nosso recado, certo? A nossa mentoria que vai começar como parte desse propósito de vida mesmo,
de ajudar as pessoas a viverem uma nova experiência na sua vida. Tá bom, gente? Quero agradecer vocês que passaram por aqui. O pessoal que entrou depois eu nem falei, a Mari também entrou, Priscila, Leia. Sejam bem-vindas, meninas. Sheilinha, Vivi, Elisa, Débora, o pessoal que entrou, Nilza, Ruth. Gente, tanta gente, eu nem falei com todo mundo. Gláucia, pessoal que passou aí, Valdeci. Enfim, pessoal que passou aí, gente, muito obrigada mesmo. Sábado à noite, vocês aqui, firmes e fortes, podiam estar, né, fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui. Sinal de que vocês são pessoas, assim, realmente top. Muito obrigada, atenciosas. Muito obrigada por tudo, tá? Mais uma vez. Beijo pra vocês. Vamos curtir o resto do sábado aí. Eu vou cuidar dos meus filhos, né? Dos meus 2 pequenos e do meu filho mais velho, meu velhinho. Virou meu bebê agora. Vou lá cuidar dele. Tô cuidando dele igual um passarinho. Pequenininho. Gente, é igual passarinho mesmo, virou bebê, bichinho. Cuidando dele. Vou lá. E é isso aí, gente. Tenham uma boa noite, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais.